Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje é uma coisa um pouquinho diferente, não é sobre idiomas, eu tô aqui com um convidado, pode se apresentar? Eu, Guilherme, namorado da Bia. Ele apareceu aqui já em um vídeo que a gente falou sobre como aprender alguns idiomas e nós tivemos muitos comentários, as pessoas achando que a gente era da mesma família. A gente vai fazer um teste, que é o teste do Genera, que é um teste de DNA de ancestralidade. Então, esse teste é um teste bem simples, em que eles enviam para sua casa como se fosse um cotonete, alguma coisa muito parecida com um cotonete, porque a sua saliva tem DNA seu e eles analisam esse DNA e depois mostram a sua ancestralidade. Então, de onde a sua família veio e há muitas e muitas gerações atrás. E eu pelo menos sempre tive essa curiosidade, porque a minha família ninguém sabe, assim, e também existem sobrenomes diferentes, a gente não sabe nada sobre a história, e tinha essa curiosidade de saber de onde vem. E também acho que a gente sempre recebe muito essa pergunta, as pessoas têm essa curiosidade sobre o Brasil, né? Assim, mas de onde vêm os ancestrais de vocês? Porque todo mundo é muito diferente, todos os brasileiros a gente é bem diferente. E eu não sabia responder, porque eu não sabia de onde vinham as pessoas da família. E agora a gente sabe, pelo DNA mesmo, é científico, né? E agora a gente vai mostrar pra vocês os resultados no computador, o meu e o do Gui, e fazer uma comparação pra ver se vai ser parecido ou não. E ver os lugares no mapa de onde vieram nossos ancestrais. Então, esses foram meus resultados do Gené. Eu fiquei bem surpresa porque, na verdade, eu não sabia nada sobre a minha família. Dos dois lados da família, as pessoas foram adotadas. O meu avô paterno foi adotado, meu bisavô materno também foi adotado. Então, os sobrenomes que a gente tem foram sobrenomes adotivos. E também, cada documento, eles tinham um sobrenome diferente. Então, não dá pra saber muito da história. Tinha alguns boatos sobre um bisavô italiano, mas era tudo que eu sabia. Eu achei que ia ser bem mais misturado, eu fiquei bem surpresa que deu 87% da Europa. Eu achei que ia ter um pouco mais América, então aqui foram os 4 que apareceram: Europa, Oriente Médio, Américas e África. Eu achei que teria talvez um pouco na Ásia e que teriam mais nas Américas e não... Eu acreditava que talvez um pouco, que seria a maioria Europa, mas não tanto. E aqui dentro da Europa eles mostram cada parte de onde vem, qual que é o principal. Então, o que deu a maioria é a Europa Ocidental, que deu 28%. E aí são esses países aqui: Alemanha, Holanda, França, Irlanda e Reino Unido. Eles não falam especificamente qual o país, mas eu não sei nada sobre a família, mas eu acredito que talvez a Alemanha, porque é o mais comum no Brasil, pelo menos na região de onde a gente é. E existem talvez pequenos países ali que ele não fala. É verdade. A Bélgica ali no meio, talvez Luxemburgo. Luxemburgo tem bastante na região do Paraná, né? Que é de onde que é eu de vim. onde a minha família é. Principalmente com o sobrenome Lima, que é o sobrenome da minha mãe. E de sobrenome da minha família não tem como saber, porque eles sempre assinavam com sobrenomes diferentes, eram registrados por outras pessoas, não eram pelos pais deles. Mas, como a gente é de Santa Catarina, Alemanha é bem comum ter, né? França e Reino Unido a gente já não escuta tanto. Então, eu chutaria a Alemanha, mas não dá pra saber. Aí, o segundo, que eu não me surpreendi tanto, foi a Itália, que deu 27%. Então, talvez o boato que o meu bisavô era italiano é verdade. Voltando aqui. Ibéria deu só 15%. Isso eu fiquei bem surpresa, porque eu achei que teria mais. Por causa de Portugal, né? Bem comum. E acho que a maioria dos brasileiros tem bastante porcentagem de Portugal. Eu não sabia nada, mas eu tinha uma ideia que talvez tivesse de Portugal, porque minha avó usava bastante palavras que a gente foi aprendendo depois que era portuguesa, mas foi uma porcentagem pequena, achei que seria mais para Portugal, porque é o mais comum, né, no Brasil, eu acredito. Depois tem 7% Balcãs, que é essa região, Croácia, Bulgária, Grécia e mais alguns países que eles não mostram aqui. Outro que eu fiquei bem surpresa, achei bem estranho, que eu nunca tinha ouvido falar de imigração desses países para o Brasil, é a Fennoscândia, que seria Noruega, Suécia e Finlândia. E depois aqui no site eles mostram um pouco da história, aqui embaixo, por exemplo, e eles comentam que foi bem comum em Santa Catarina, na cidade de Joinville. A gente não é de Joinville, mas é de Santa Catarina, então talvez tenha alguma coisa com isso. Eu nunca tinha ouvido falar, não é uma história que a gente escuta muito comum de imigração desses países para o Brasil, mas talvez seja por isso. Não fazia ideia dessa parte. Principalmente da região, né? A gente nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha falado de pessoas com descendência desses lugares. E aí temos Sardenha,
que também é uma ilha perto da Itália, então acho que somaria ali pela Itália, vai ser parecido. Menos de 3% Basco. E eu também achei bem estranho menos de 2% de uma região da Rússia. Eu também nunca tinha ouvido falar nada de pessoas dessa região pra cá, mas foi uma porcentagem pequena. Mas eu fiquei bem surpreendida, achei que seria a maioria talvez Itália e Portugal, não esses lugares aqui. E a segunda maior porcentagem foi o Oriente Médio, especificamente essa região do norte da África, que é o Marrocos, Argélia e Tunísia. Eu não tô tão surpresa assim, mas porque é uma porcentagem pequena, né, 7%, mas o que me surpreendeu é ter mais Oriente Médio do que Américas. Porque eu esperava ter bem mais Américas pela família do meu pai. Eu acho que eles pareciam que tinham mais ancestrais indígenas, mas não deu tanto assim da família do meu pai. E é interessante também notar que, por exemplo, a gente fez esse teste, né? Só que a gente não pode falar que a porcentagem dos nossos irmãos seria a mesma. Porque o DNA não funciona 50% do seu pai, 50% da mãe. Talvez os irmãos peguem outras partes que você não herdou no DNA. O DNA não necessariamente vai ser o mesmo. Assim como a gente não herda as mesmas características físicas, o DNA também não é o mesmo da família. As pessoas da minha família também tem bastante gente bem diferente, assim. Não cor de olho, cor de cabelo, tem bastante mistura. Por isso que eu até achei que seria mais misturado meus resultados do que o que apareceu aqui. E aí, Américas deu só 4%, achei que ia ser bem mais, fiquei bem surpresa. E deu menos de 3% na região da Amazônia e menos de 3% na região da Patagônia, que é aqui, tipo, Argentina, um pouquinho do Chile, acredito também. E por último, deu menos de 3% África. E o que me surpreendeu, não de ter na África, mas eu me surpreendi da região, porque normalmente quando a gente estuda em história, estuda a colonização, eram geralmente países dessa região que vinham as pessoas, né, que levavam as pessoas pro Brasil. E aqui no site, como eles geralmente falam a história, eles falam alguma conexão. E nessa aqui do Chifre da África não tinha nenhuma conexão muito direta com o Brasil, só fala que provavelmente é onde o início da humanidade, todo mundo deve ter alguma coisa nessa região. Mas eu me surpreendi de não ter nada mais aqui na região, talvez Angola, que era mais comum, né? Porque eu acho que a maioria dos brasileiros deve ter mais dessa região aqui. Eu fiquei bem surpresa de ser do outro lado. Mas tem 3% da África e nada da Ásia. Então eu achei que o meu ia ser mais colorido, mais diferente o mapa, porque cada região é uma cor diferente aqui representada no mapa, como a gente é do Brasil, achei que ia ter um pouquinho mais de cada lugar. Mas fiquei bem surpresa porque eu não conhecia nada assim da história da família e pelo sobrenome não dá pra saber porque teve essa troca de sobrenome. E são bem sobrenomes bem comuns, assim, tipo, que tem na minha família aparece Vieira, aparece Antunes, aparece Souza. Nada muito diferente que indique um outro país. Então... E era também muito comum naquela época, às vezes pela família ser muito distante de centros urbanos, as famílias terem filhos e depois esperarem ter mais filhos para poder levar um cartório e registrar. Então, até além dessa parte que é o sobrenome, que às vezes é diferente, também tem às vezes pessoas que nem sabem qual foi a data real de nascimento. Tem pessoas da minha família que não sabem a idade delas de verdade, se foi aquele dia ou não, porque o pai, quando foi lá registrar, nem lembrava. Ou também de mudar muito, né, o sobrenome, porque não sabia como escrever e aí era como ia no cartório. Então acontecia muito isso, era bem comum. Então a nossa família não fazia ideia, a gente fazia algumas perguntas, ninguém sabia. E também documento era todo por escrito, né, na época. Eu tenho alguns documentos, certidões dos meus avós, era tudo escrito. E tem cidades que já não existe mais, é outro nome, então tem tudo isso que a gente fica sem saber, né, sobre a história. Verdade. Então agora vamos ver o do Gui, pra comparar se a gente vai ser dos mesmos lugares ou não. Então, agora esse daqui é o meu. Bem mais colorido. O meu ficou bem mais colorido que o da Bia e ficou mais salpicado, né? Pelo país, pelo mundo. Tem por tudo, né? Por todos os lugares, bem mais legal. E aí, começando 56% da Europa, eu não sabia quanto é que ia ser. Enfim, falando então um pouquinho do meu agora. O meu ficou mais colorido que o da Bia. E tem em todos os continentes, um pouquinho quase em todos, né? Eu acabei saindo de vários continentes aqui, né? E começando então aqui na Europa. Eu não sabia de
quando ia ser. Eu tinha uma ideia porque Sá é um sobrenome português. Mas, como parecido da Bia também, eu não tenho muito histórico da família. Eu conheci até o meu bisavô, eu acho. E até lá, todos tinham vindo do Brasil, né? A minha surpresa foi na porcentagem. Ela acaba sendo não tão grande quanto a da Bia, mas mais de 50%. Então, pra mim foi uma surpresa. Vindo aqui para a maior porcentagem, então, que foi da região da Ibéria. Na região ibérica que compreende aqui Portugal e Espanha. Então, pelo sobrenome, isso daqui não me deixou muito surpreso. E Né? também pela história faz sentido, né? O Brasil ser mais Portugal. É verdade, é verdade. E aí, então, pegando essas duas regiões, né, Portugal e Espanha. Depois, a gente vem aqui para a Europa Ocidental, que foram aqueles países que a Bia falou: Irlanda, Reino Unido, França, Holanda e Alemanha. Para mim, aqui mora a surpresa maior, né? Mas talvez Luxemburgo, né? Como da região de onde a tua família vem do Paraná tem bastante de Luxemburgo, talvez seja como a família do Gui é do Paraná, né? Sim, é verdade. Muitas pessoas, acho que não sei se há 5 anos atrás, Luxemburgo, eu não sei bem dizer qual é a história, mas parece que muitas pessoas na época da guerra fugiram de Luxemburgo por causa de fome e problemas que o país passava na época. E essas pessoas foram desertadas, eu acho que é a palavra. Sim, elas perderam a nacionalidade delas, né? O direito da nacionalidade delas. Isso, e como forma de uma reparação histórica, né? Luxemburgo facilitou o visto, não era o visto, a cidadania luxemburguesa para várias pessoas. Foi por um período que eles abriram, agora acho que eles, não sei, fecharam, salvo erro. Mas muitas pessoas da região do Paraná, que é da minha família é de Rio Negro, conseguiram. Então parece que muitas pessoas, muitos luxemburgueses foram para lá. E depois a gente pula para a Itália aqui. Muitas pessoas de onde a gente mora ali do sul, né, de Santa Catarina, têm a descendência italiana. Eu não assisti que tivesse, então... Mas foi bem pouquinho, né? foi bem pouquinho aqui. Então também meio que, sei lá, dá para ignorar talvez. Né? E depois a parte dos Balcãs também. Vindo para a região do Norte Basco. da Espanha, né? É isso, para a região norte da Espanha e depois Sardenha, que também é aquela ilha pequenininha ali na Itália. E aí depois, aqui mora a minha maior surpresa, nas Américas, que eu sabia e até achava que na verdade a maior parte tivesse vindo das Américas. Mas enfim, a minha maior surpresa é que na parte das Américas a porcentagem maior foi a porcentagem andina. Então, eu achei que viria aqui primeiro a Amazônia, mas a parte andina foi maior, então 8% aqui foi entre países do Equador, do Peru, Chile e Bolívia. E eu não fazia ideia, né? Como a gente não tem o histórico da família, para mim foi a minha maior surpresa do teste inteiro do Genera, foi esse. Aí depois, 7% aqui da Amazônia. Depois América Central, compreende aqui México, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Cuba, né? Tupi, depois que também aqui, né, entra pra parte do Brasil. Nossa, mas não deu nada de Tupi agora que eu vi. Então não deu nada. Nossa, é que eu vi, tipo, deu Américas, mas deu 4%. Amazônia e Patagônia não deu nada de Tupi, que eu achei que seria uma porcentagem bem maior e não apareceu nada. E depois Patagônia, né, e um pouquinho ali na América do Norte, não muita coisa. Depois, Oriente Médio, Maghreb, também acaba sendo... Mesma região que eu, né? a mesma região que a Bia. O teu engloba um pouco mais ali, entendeu? E Marrocos, Argélia, Tunísia. Que foram os mesmos que o meu. Depois Egito, Arábia Saudita e Iraque. Então teve regiões aqui mais diferenciadas do que a da Bia. Viu, a gente, né, irmão? Pra quem achou que a gente era irmão, a gente não é irmão. Tá bem diferente. E aí, depois na África também, Baiaca, Nilotas e Costa da Mina.
que é bem interessante. Mas o teu também deu bem... Não foi tudo na costa, né? Que geralmente eu vejo os testes brasileiros, geralmente o teu pegou um pouco ali na região da Gana, mas eu vejo bastante mais na costa, não na parte mais central da África. E também Ásia, né? Sul da Ásia e até, olha, Mongólia, parte da Mongólia. Da hora. Esse então foi o meu teste. Então esses foram os nossos resultados. Bem surpreendente, eu não esperava por nada, acho que tava ali, foi bem diferente. Foi bem legal, bem divertido fazer esse teste do Genera, porque a gente já tinha essa curiosidade, né, de saber. E agora a gente tem esse teste pra saber. E também é legal, a gente não mostrou, mas tem uma parte de busca de parentes. Então eles fazem uma combinação do seu DNA com outras pessoas que têm uma coisa próxima. Então geralmente é primo de terceiro grau, alguma coisa assim. Eu encontrei alguns primos de terceiro grau, nada muito mais próximo do que isso, mas até mandei mensagem para algumas pessoas, eram da mesma região, da mesma cidade, então foi bem interessante de encontrar pessoas da família que eu não conhecia. O Genera tem pacotes, então a gente pegou esse da ancestralidade, mas eles têm também outros para ver a sua saúde, quais remédios e coisas funcionam melhores para você também, e doenças para você ficar também atento, né? Que possam ocorrer quando você ficar mais velho, enfim. A gente vai deixar o link aí na descrição para vocês darem uma olhadinha no Genera. E acho que é isso. E é isso. Comente aqui embaixo o que vocês acharam desse conteúdo um pouco mais diferentes, que não é sobre idiomas, mas na próxima semana estamos aí com mais um vídeo sobre idiomas. See you on Tuesday. See you!